No vídeo de hoje nós vamos falar sobre perspectiva de 1, 2 e 3 pontos de fuga. Então fica até o final para você entender como aplicar essa técnica e também como você pode estudar para dominar a perspectiva de uma vez por todas. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Kiko Elber, sou ilustrador e quadrinista e eu te pergunto, para que serve a perspectiva? A perspectiva é uma técnica que a gente usa para dar a sensação de profundidade numa superfície plana, tipo papel. E como é que a gente consegue fazer a construção de uma cena em perspectiva? Tudo parte da linha do horizonte. Usando essa imagem como exemplo, a gente consegue identificar a linha do horizonte de forma bem rápida e intuitiva. A linha do horizonte fica bem aqui. Essa linha indica a altura do olhar do observador, que no caso dessa imagem seria o fotógrafo. Daí que entram os pontos de fuga. Olhando para essa imagem, a gente consegue perceber que as linhas do asfalto convergem para o mesmo ponto, e esse é o famoso ponto de fuga. Todas as linhas do desenho vão se encontrar nesse ponto, o que vai trazer a noção de profundidade para toda a cena. Como eu disse, nesse vídeo a gente vai passar por 1, 2 e 3 pontos de fuga. Então vamos começar com um ponto de fuga. Nesse exemplo, vamos trabalhar com um cubo, porque é o objeto mais fácil de aplicar e entender a perspectiva. Primeiro você traça uma linha do horizonte, marque onde será o seu ponto de fuga, ou seja, o lugar onde as linhas vão se encontrar, desenhe um quadrado um pouco acima dessa linha e é agora que a mágica acontece. Puxe uma linha a partir de cada quina do quadrado até o ponto de fuga. Agora você só precisa delimitar o final, o volume desse quadrado. E isso você faz na lateral e na base. No caso da perspectiva com um ponto de fuga, a linha lateral e a linha da base sempre serão retas. Pronto, você transformou um quadrado em um cubo usando um ponto de fuga, onde o objeto está acima da linha do horizonte. Aplicando exatamente o mesmo conceito, olha só como se comporta o objeto abaixo e também na mesma altura da linha do horizonte. Sendo assim, a gente pode concluir que tudo que estiver na altura da linha do horizonte, você enxerga a face e às vezes a lateral do objeto. Tudo que estiver acima da linha, você enxerga a base e às vezes a lateral do objeto. E tudo que estiver abaixo da linha, você enxerga o topo e às vezes a lateral do objeto. Dá uma olhadinha nesses exemplos de imagem com apenas um ponto de fuga. Agora, o que você pode fazer como exercício é manter essa linha do horizonte e incluindo vários cubos em posições e alturas diferentes para você ir vendo como a perspectiva vai sendo aplicada em cada objeto. Agora bora partir para os 2 pontos de fuga. Mas antes disso, já deixa seu like e se inscreve no canal para que esse vídeo chegue a mais pessoas que também querem entender mais sobre ponto de fuga. Beleza? Bom, partindo sempre da linha do horizonte, nesse caso agora, a gente vai marcar 2 pontos de fuga. Quanto mais distante um ponto de fuga estiver do outro, menos distorção o objeto vai sofrer. Quanto mais próximos os pontos, mais distorção o objeto vai sofrer. Diferente do primeiro exemplo, a gente só vai desenhar uma aresta do cubo na vertical. Agora a gente vai pegar as duas pontinhas da aresta e vamos puxar a linha para os 2 pontos de fuga. Agora, usando linhas verticais retas, a gente vai delimitar as duas laterais desse cubo. Considerando a base do cubo, a gente vai pegar a aresta da esquerda e ligar uma linha para o ponto de fuga da direita. E o da direita, a gente vai pegar uma linha e ligar na esquerda, cruzando as duas linhas. E está feito o nosso cubo com 2 pontos de fuga. Agora dá uma olhada no exemplo com o cubo na altura da linha do horizonte e abaixo da linha do horizonte. O ideal é que esses pontos sempre fiquem mais distantes um do outro, para que a gente tenha uma sensação mais natural da imagem, porque é assim que a gente enxerga no dia a dia. Com os pontos muito próximos, dá uma impressão muito forçada para quem está vendo aquela imagem. Então, normalmente, esses pontos de fuga vão estar fora do enquadramento, fora da cena, e você pode perceber isso nesse exemplo que eu montei. Agora bora encher a folha aí com um monte de cubo com 2 pontos de fuga para você poder pegar a prática, beleza? Vamos agora para 3 pontos de fuga. Com 3 pontos de fuga, a gente pode conseguir 2 tipos de efeito. Uma vista de cima e a outra vista de baixo. Esse efeito vai depender da posição do terceiro ponto de fuga.
Vamos puxar a linha do horizonte como se fosse criar uma perspectiva com 2 pontos de fuga. Nesse primeiro exemplo, a gente vai posicionar o terceiro ponto de fuga bem para cima da linha do horizonte. Aqui é como se a gente estivesse olhando de baixo para cima. Os pontos de fuga que vêm das laterais, eles nos ajudam com a parte de cima e de baixo dos objetos. O terceiro ponto de fuga, ele vai nos ajudar com as laterais. E essa é uma das diferenças quando a gente usa 3 pontos de fuga. As linhas laterais começam a ir de encontro com esse ponto, e não mais em 90 graus, retinha, como a gente fazia com 2 pontos de fuga. A gente vai construir alguns prédios porque eu acho que é o exemplo mais fácil para 3 pontos de fuga. Você vai começar puxando uma linha do terceiro ponto de fuga até lá embaixo. E usando os pontos de fuga das laterais, você vai limitar a altura e também a base desse prédio. Feito isso, para fechar as laterais do prédio, você só precisa ligar essas linhas em direção ao terceiro ponto de fuga. É basicamente isso. Se você quiser fazer outro prédio do lado, segue a mesma lógica. Para você fazer a vista de cima para baixo, você só precisa mudar o terceiro ponto de fuga para baixo da linha do horizonte. E segue o mesmo raciocínio de antes. Uma dica sobre essa construção é que a linha do horizonte, tanto para a vista de cima quanto para a vista de baixo, ela vai sempre estar nas extremidades da cena, ou para cima ou para baixo, como a gente vê nesses exemplos aqui. Existem mais de 3 pontos de fuga, mas é uma coisa muito mais complexa que a gente até pode trazer um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas dificilmente você vai usar mais do que 3 pontos de fuga. Eu mesmo, nos meus trabalhos, uso 1, 2 pontos, dificilmente eu vou para 3 pontos de fuga. Então eu acredito que dá para você se virar muito bem só com essas 3 técnicas de perspectiva. Na descrição eu vou deixar um link para vocês fazerem um download com os materiais que a gente usou como exemplo aqui no vídeo. E a minha sugestão é que você pratique bastante com 1 ponto de fuga até você pegar bastante prática. Quando você sentir que você já dominou, aí sim você passa para 2 pontos de fuga, a mesma coisa com 3. Quando você sentir que já está dominando 2 pontos de fuga, passa para 3, mas trabalha sempre com cubos, que é a forma mais fácil ali de você conseguir aplicar perspectiva nesse comecinho. Depois você começa a trabalhar com formas mais complexas. E falando em formas, eu vou deixar um vídeo aqui como sugestão para vocês assistirem depois, que fala sobre formas básicas. Daí você consegue juntar os 2 fundamentos do desenho de forma e perspectiva e você vai ver o grande salto evolutivo que você vai ter no seu desenho. Bom, por hoje é só. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal, indica para alguns outros amigos aí que querem aprender um pouco sobre perspectiva e até o próximo vídeo. Valeu!